Senhor, nós te louvamos, porque grande é a tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos por estarmos na tua casa nesta manhã e pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Eu te agradeço pelo que o Senhor ministrou ao meu coração, pelo que o Senhor falou comigo, e que nesta manhã a tua igreja seja edificada, que cada um saia daqui, Senhor, edificado na sua vida. A tua palavra nos desafia, mas que nós possamos nos render a ti e aprender a te servir melhor, Senhor. Usa a minha vida, nada tenho, nada sou, Senhor, mas eu sei que a tua graça, ela nos é suficiente. Portanto, que a tua palavra seja ministrada hoje por meio da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que Deus tem tratado muito a nós nesses últimos cultos, por meio daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, falando sobre o aprisionamento da alma. E eu acho muito importante, irmãos, o que Deus tem falado, porque muitas vezes a gente vive uma vida no automático, uma vida cristã no automático. Como que é a vida cristã no automático? A gente fica muito, às vezes, mecanizado. Às vezes, levantamos, vamos para a igreja, louvamos, vamos para casa, passamos o nosso resto de domingo, trabalhamos, voltamos no outro domingo, e a gente vai vivendo, às vezes, no automático, sem entender, muitas vezes, a profundidade de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, vou falar conosco aqui, e isso eu me coloco no lugar. E às vezes nós estamos dentro da igreja, e a gente está louvando, a gente está fazendo, a gente está trabalhando. E muitas vezes dentro de nós existem coisas que o Senhor precisa nos tratar, para que a gente tenha uma alegria plena. E eu acredito que o que Deus tem falado nesses últimos dias, eu espero que você esteja tomando posse para a sua vida. Amém? Para que você esteja bem, para que você viva bem, e para que a gente não seja um crente no automático, que a gente viva realmente a profundidade do que Deus tem para nós. Deus tem falado, trazido essas ministrações, porque Deus quer que a gente tenha um equilíbrio na vida. O equilíbrio emocional, o equilíbrio com a nossa família, o equilíbrio onde nós estamos, para que a gente possa ser feliz. Deus não nos criou para sermos tristes. Deus nos criou para ser feliz. E todos esses problemas que a gente vive, eles trazem para nós o que, irmãos? Ansiedade e falta de paz. Mas pastor, eu sou crente e às vezes não tenho paz. Às vezes você não tem paz. Às vezes nós não temos paz porque existem coisas que Deus precisa que seja tratado. E Deus tem falado conosco nessas últimas ministrações. O Senhor tem falado conosco que nós temos que aquietar nossa alma. A gente tem que se aquietar na presença de Deus, ter calma, porque o Senhor vai estar tomando o controle de tudo na nossa vida. Deus nos ministrou ao nosso coração que às vezes nós temos tormentos na nossa alma por causa do pecado. O pecado nos atormenta, ele vem como uma seta. O inimigo está lutando para nos tirar da presença de Deus. Eu tenho lido um livro e o livro diz o seguinte, que às vezes o inimigo é como uma fera e que ele vem para querer nos pegar como uma presa e para nos derrotar. O Senhor tem falado nesses últimos dias que às vezes nós estamos entrando em estado de depressão. A depressão não é uma possessão, é um problema que precisa ser tratado. Mas nós ministramos aqui, certos que o Senhor é poderoso para nos livrar de depressão. E se você está entrando em depressão, a palavra de Deus continua viva. O Senhor tem poder para te tirar desse estado. E Deus também falou conosco através dos seus servos, falando sobre o medo. Quantas vezes nós não temos medo? Medo de tudo, medo do futuro, medo do presente, medo do que vai nos acontecer. E nós vivemos, às vezes, no estado de medo. Mas Deus não quer que nós sejamos pessoas medrosas, mas que nós possamos confiar na providência do Senhor. E hoje, eu quero conversar com você, quero lhe trazer uma palavra da parte de Deus, falando sobre um grande problema que nós temos, às vezes, na nossa alma.
e que é o perdão. Por isso, que nesta noite, nesta manhã, o Espírito Santo fale ao teu coração e que a gente possa abrir espaço para o perdão. Eu quero ler com vocês o livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. E a palavra diz assim: esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu participei ontem de uma palestra falando sobre cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? São os cuidados, isso envolve a capelania, são os cuidados que são dispensados às pessoas que estão nos seus últimos dias de vida. Ou como nós poderíamos dizer, as pessoas que estão desenganadas. São pessoas que o médico chegou e disse para ela assim: olha, você tem um problema e você tem 3 meses de vida. Essa pessoa, ela entra no estado de paliativo. E existem muitas pessoas, muitos voluntários que estão trabalhando em prol dessas pessoas que estão vivendo os seus últimos dias de vida. A pessoa que eu ouvi ontem é uma irmã em Cristo da igreja presbiteriana, mas ela trabalha nos Estados Unidos. E ela começou a falar, a contar as suas experiências e o dia a dia de cuidar de pessoas que estão condenadas à morte. E ela começou a contar algumas experiências, e o que chama a atenção é que muitas pessoas que estão com seus dias contados, elas estão ali em um sofrimento muito grande. Mas muitas vezes, o sofrimento maior não é por causa da certeza que ela vai morrer. O sofrimento maior é porque a sua alma também tem coisas ali que precisam ser resolvidas. E dentre esses problemas que as pessoas têm, do grande mal que tem assolado a vida, e essas pessoas, elas não conseguem encarar os últimos dias da sua vida, é o problema do perdão. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes estão ali desenganadas, mas elas têm alguma coisa que não ficou resolvida. Existem muitas pessoas que estão ali precisando de uma reconciliação com Deus. Ela precisa sentir o perdão de Deus na sua vida. Mas existem também aquelas pessoas que estão ali, mas ela precisa sentir o perdão, por exemplo, de alguém muito querido dela, às vezes um filho, um familiar, e as pessoas, elas vão viver nos últimos dias da sua vida num sofrimento de alma. Por quê? Porque precisam liberar perdão, porque precisam ser perdoadas. E quando se fala em perdão, é um desafio muito grande para a gente, porque nós temos uma dificuldade muito grande em perdoar. Se eu for perguntar aqui, quantos têm facilidades de perdoar? Você se arriscaria a levantar a sua mão? Amém. Isso aí, tem que ser corajoso. Fala, eu tenho condições, eu tenho facilidade de perdoar. Amém. Tem pessoas que têm, irmãos. Mas tem pessoas que se bloqueiam na hora de dar perdão. E Deus quer nos tratar sobre isso. Esse texto que nós lemos aqui fala sobre santidade. Mas acontece que a santidade, ela está linkada com a expressão que o versículo diz, paz com todos. Então uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Às vezes a gente pensa que a nossa salvação, ela está linkada somente com uma vida de santificação. Mas irmãos, santidade somente não é tudo. Porque se eu estiver santificando a minha vida, mas eu estiver necessitando de perdoar ou ser perdoado, isso é algo que precisa ser resolvido. Porque senão só a santificação, irmãos, ela não vai ser plena na minha vida. E eu quero, no decorrer dessa palavra, que você vá examinando a si mesmo. E pode ser que
você vai precisar sair daqui e você vai lembrar de alguém que você precisa perdoar. Ou pode ser que você vai lembrar de alguém que você está precisando receber o perdão dela. Com certeza isso poderá acontecer com você. E o texto fala sobre, nos chama a atenção sobre brotar uma raiz de amargura. A amargura vem às vezes por causa de um sentimento, por causa de um relacionamento que foi rompido. E ele coloca brotar porque a amargura é como se fosse algo que realmente nascesse no nosso coração. Ela brota no nosso coração e ela vai tomando uma proporção muito grande. E o texto diz para que essa raiz, ela nos causa o quê? Perturbação. E ela continua dizendo ainda que por meio dessa perturbação, muitas pessoas também podem ser contaminadas. Ou seja, o que significa isso, irmãos? Significa que às vezes nós estamos alimentando um sentimento de falta de perdão e nós começamos a levar isso para muitas pessoas. As pessoas que nós amamos estão ao nosso redor e elas começam também a receber essa influência da nossa amargura. Vou te dar um exemplo muito claro. Vou dizer, por exemplo, que eu me desentendi com uma pessoa. E eu preciso me consertar com aquela pessoa. Eu preciso perdoar ou ser perdoado. Aí o que acontece? Eu começo a viver essa perturbação, esse sentimento ruim. E eu começo a chegar em outras pessoas e dizer, olha, você viu o que fulano fez comigo? E eu vou fermentando um sentimento de tristeza minha, eu vou contaminando outras pessoas contra aquela pessoa que me ofendeu. Você está entendendo isso? Amém? E muitas vezes, irmãos, a gente vai vivendo nesse sofrimento, porque nós não conseguimos romper, e nós vamos nos aprofundando e vamos nos tornando frios espiritualmente, e às vezes não entendemos por quê, e a gente começa a pensar, estou em pecado, estou em fraqueza. Mas veja bem o que diz, livro de 1 João, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua o que, irmãos? Continua está aqui o versículo. 1 João, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. O próximo. Muito bem. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua o que, irmãos? Nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então você começa a ver, irmãos, a palavra começa a nos mostrar que quando nós temos uma diferença com alguém, isso faz com que a gente esteja em trevas espirituais. Porque Deus não quer que você carregue um sentimento de amargura contra alguma pessoa. O Senhor quer, irmãos, que nós nos perdoemos e que a gente tenha condição de liberar perdão. Talvez essa seja a maior dificuldade sua. E talvez você esteja dizendo para si próprio, eu não tenho condições de perdoar. Mas eu acredito na presença gloriosa do Espírito Santo aqui nesta manhã. E eu creio que o Espírito Santo, ele é poderoso para começar a tratar você. E ele vai amolecer um pouco o teu coração. E para que você saiba perdoar. Precisamos lavar a nossa alma pela falta de perdão. O maior exemplo de perdão foi deixado por Jesus. Jesus é o maior exemplo de perdão. E depois nós vamos falar mais sobre isso. E eu agora gostaria de te perguntar, diante dessas coisas, o que nós vamos responder às pessoas que nos têm ofendido? Como que nós vamos agir, irmãos, diante desse grande desafio de perdoar? Será que nós estamos conseguindo, irmãos, ter uma reação correta diante dessa situação? Estou fazendo perguntas para você e eu trago essas perguntas para mim.
Será que nós estamos conseguindo olhar para as pessoas que nos entristeceram com o olhar de Cristo? E será que a gente tem condição de perdoar essas pessoas? Olha bem o que Jesus disse sobre perdão, irmãos. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, Jesus estava ensinando as pessoas, e ele disse assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então Jesus disse assim: se você vai lá no altar e você vai oferecer a tua oferta, aí de repente você lembra que tem alguma coisa que não está resolvida com alguém, o Senhor Jesus está nos ensinando que essa oferta não vai ser recebida. Aí você pode pensar: essa oferta é a minha oferta, é o dinheiro que eu coloco no cesto? Não, irmãos, não é essa oferta. A oferta que Jesus está se referindo pode ser o nosso culto. Às vezes a gente entra aqui para cultuar e a gente vem entregar nossa oferta de louvor. Amém, ministro? A gente vem aqui, a gente entra e a gente começa a louvar. Nós estamos entregando uma oferta ao Senhor. Hoje, nesta manhã, você está entregando uma oferta ao Senhor. É o teu culto que você está prestando a Ele. É a tua oferta. Aí Jesus diz assim: se você vem e você lembra que tem algo contra alguém, olha, você não tem condição de oferecer a tua oferta. Então, às vezes a gente vem para a igreja e Deus não recebe o nosso culto. Você sabia disso? Por quê? Porque o nosso coração, existe algo ali que não está bem. Porque nós estamos precisando perdoar alguém. Ou às vezes, estamos precisando que alguém nos perdoe. E Jesus estava falando isso. E Jesus disse assim: primeiro, você vá, se reconcilie, aí depois você vem, e a tua oferta será aceita. Eu te pergunto nesta manhã, irmãos, o teu culto está sendo aceito por Deus? A palavra, ela é dura, mas é Jesus que está nos levando por um caminho de obediência. E Jesus disse assim: apertada é a porta que conduz à salvação. Então, às vezes, a palavra ela nos aperta de um lado e de outro, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, pode ser que às vezes a gente entra na igreja, nosso culto não é aceito, porque a gente está precisando perdoar alguém. Às vezes, a gente tem um coração muito duro, e a gente deixa de perdoar coisas pequenas. Às vezes, nós precisamos estar perdoando o quê? Perdoando as ofensas menores. Eu quero falar com você sobre perdoar as ofensas menores. Mas o que são as ofensas menores? As ofensas menores, irmãos, é aquele tipo de coisa que a pessoa te faz, mas às vezes é uma coisa tão pequena, e você cria uma tristeza muito grande por aquela pessoa. Por exemplo, você entrou na igreja e você passou por um irmão, o irmão não te cumprimentou. Tem pessoas que pronto, ela fala assim: eu vou sair da igreja porque não estão nem olhando para a minha cara. Só que acontece que às vezes aquele irmão que você passou por ele, às vezes ele nem percebeu, foi uma distração. E a gente começa a se pegar, irmãos, a essas coisas pequenas. E nós vamos fechando o nosso coração e vamos nos irando contra aquela pessoa. Mas às vezes foi uma coisa tão simples. Eu vou te contar uma experiência. Eu tenho uma família que nós somos muito amigos. E esse casal tem 3 filhas. Nós congregávamos na mesma igreja. E tinha uma delas que eu olhava para ela e ela parecia ser muito tímida. E eu não conseguia, às vezes, não tinha tanta conversa com ela. Eu cumprimentava ela. Eu acabava tendo uma conversa, às vezes, com as outras filhas, com o casal. Mas aquela menina, a gente não conversava muito. Mas eu não tinha nada contra ela. Mas o tempo foi passando, irmãos, e um dia ela teve coragem.
E ela perguntou assim para mim: Edivaldo, você tem alguma coisa contra mim? E eu assustei. Eu falei: uma coisa contra você? Claro que não. Por quê? É porque eu percebo que você nem conversa comigo, você parece que me despreza. Então, se eu fiz alguma coisa, eu quero que você me fale. E eu comecei a rir, irmãos, porque não tinha nada contra ela. Só que eu pedi perdão para ela. E eu falei: Vanessa, não é por mal. É que eu achava que você... sempre te achei uma menina muito, assim, introvertida. E eu, às vezes, me reservava a não falar muito com você. Eu achava que você tinha um pouco de vergonha. Então eu te deixava mais à vontade. Mas na realidade, irmãos, aquela jovem, ela achou que eu tinha alguma coisa contra ela. E ela foi alimentando o quê? Uma tristeza por causa de algo que eu nem sabia. Graças a Deus hoje a gente conversa bastante, né? Ela casou, tem seu esposo e nós continuamos amigos, graças a Deus. Mas às vezes tem pequenas coisas, irmãos, que às vezes nós nos ofendemos. E a gente vai o quê? Vai criando tristeza. A gente tem que ser, irmãos, resistentes a esse tipo de coisa. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que qualquer coisinha você já se ira, você já se arma, você já não quero nem conversa. Pode ser que você seja essa pessoa que você, por qualquer coisa, coisas mínimas, estou falando coisas mínimas, você está se entristecendo com pessoas. Nesta manhã Deus está te dando uma palavra para que você acorde, para que você entenda, irmãos, que as coisas não são dessa forma. E que você precisa ter um coração aberto, cheio do amor de Deus. E que você possa perdoar esse tipo de coisinhas que estão infiltrando na sua vida. Se a graça de Deus, ela está presente no teu coração, se o teu coração está cheio da graça de Deus, você vai conseguir enxergar essas coisas da maneira correta. Quando nós não estamos com o nosso coração cheio da graça de Deus, a gente parece que é cego, e a gente olha esse tipo de situação, e a gente vai se entristecendo. Mas Deus quer te dar um coração renovado e cheio da graça de Deus, e para que você, irmãos, acorde, não fique nervoso por causa de coisinhas pequenas, mas que você saiba perdoar. A gente fica tropeçando em coisas pequenas, irmãos, e a gente vai ficando zangado, a gente vai ficando chato. Às vezes eu sou assim. Você está pensando que a palavra está cortando só aí, né? Não, a palavra corta aqui também. Eu já falei para você do crente pá e o crente inchada. Vocês lembram, irmãos, que eu falei? O crente pá é aquele que pega a palavra, ele cata, ó, isso aqui é para o meu irmão, isso aqui é para o outro. A gente tem que ser o crente inchada, tem que pegar a palavra, ó, essa aqui é para mim também. E puxa. Então eu não sei que crente que você é, se você é o pau ou se é inchada, né? Mas que a gente seja inchada, a gente pega a palavra e traz para a gente. E às vezes nós somos assim, nós nos entristecemos por causa de pequenas coisas. Veja bem o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Em 1 Coríntios capítulo 13 está falando sobre o amor. Lembra aquela passagem? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. E há no versículo 5 que diz assim: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então às vezes a gente fala que a gente ama, mas por coisas pequenas a gente se ira. E a gente guarda rancor. Isso, irmãos, quando nós nos aborrecemos com essas coisas pequenas, isso significa que estamos esgotados espiritualmente. Mas pastor, existe esgotamento espiritual? Existe. Às vezes a gente está esgotado, a gente está estressado, a gente precisa se acalmar, a gente precisa entrar na presença de Deus. Nós precisamos aquietar a nossa alma, o nosso coração. E a gente vai tendo um monte de pessoas estressadas à nossa volta. Você não pode falar nada, que ele já se estressa. E ele não te perdoa, vai ficando chateado com você. Mas Deus tem nos falado nesses últimos dias que Jesus tem alívio para a nossa alma. E Deus vai desintoxicar a gente desses sentimentos ruins.
Espero que o teu balde, que a sua vida não esteja cheia de aborrecimentos. Porque esse balde cheio vai consumir o nosso tempo e a nossa energia espiritual. Você está pronto para perdoar hoje? Amém? Hoje é uma palavra de desafio para você. Você está pronto para perdoar? Você está pronto para perdoar aquela coisinha pequena que fizeram para você? Será que você está preparado para abrir o teu coração, permitir que a graça de Deus inunde você e você perdoar? É isso que Deus quer de nós nesta manhã, que a gente perdoe. Amém? Mas nós também, às vezes, precisamos perdoar feridas legítimas. Mas o que são as feridas legítimas? Agora sim, irmãos, não são pequenas coisas. As feridas legítimas são aquelas mais complexas, aquelas situações mais complicadas. Não é um mero aborrecimento que você está vivendo. Alguma situação te trouxe um prejuízo muito grande, você está triste realmente. Pode ser que você foi traído por alguém, pode ser que alguém te dirigiu uma palavra de ofensa. Pode ser que alguém tocou numa ferida sua, te entristeceu demais. Já não estou falando de pequenas coisas, agora estamos falando sobre algo que realmente teve uma proporção muito grande na sua vida e brotou raiz de amargura. Você não consegue perdoar. Você está triste, você está sendo corroído por isso. E para esse tipo de situação, irmãos, precisa haver uma decisão de se libertar dessa situação. Se você está preso a uma tristeza por alguma coisa que alguém te fez, eu quero te dizer nesta manhã, você e eu, nós precisamos ser libertos por Deus. O perdão não é um processo simples. Quem falou que é simples? Perdão não é um processo simples. O perdão, irmãos, significa reconhecer a proporção do mal que alguém fez para nós, e a gente perdoar, e o outro vai sair na boa. Por quê? Porque nós perdoamos. Uma vez, eu estava numa reunião, e na igreja que eu estava, isso já faz alguns anos, o pastor, ele me colocou como responsável por todos os eventos da igreja. Todo evento que tinha na igreja, eu tinha que ajudar os órgãos, os líderes, para que aquilo acontecesse. E eu sempre, quando tinha alguma coisa, a gente fazia a programação, eu apresentava para o pastor aprovava, e tudo estava indo muito bem. Um dia eu chego numa reunião, e esse pastor, eu estava junto com todos os líderes, a liderança da igreja, e esse pastor começou a fazer uma crítica muito forte para o meu trabalho. Ao invés de ele me chamar no canto e falar, olha, Edivaldo, eu acho que isso aqui precisa mudar. Coisas que a gente vinha muito. Não chamava no canto, era no meio de todo mundo. Então, está acontecendo isso e isso, e obviamente tudo recaía sobre mim. Naquele momento, irmãos, eu me senti uma vergonha tão grande, e eu queria sair correndo daquele lugar, eu queria sair correndo e não pisar mais naquela igreja. Eu não queria mais olhar para a cara do pastor. Mas, graças a Deus que o Senhor me deu força. Mas diante daquilo lá, o que eu fiz? Eu fiquei tão mal que eu fui para o banheiro, e eu fui chorar no banheiro. Eu fiquei muito triste. Chorei, aí lavei o rosto, e voltei para a reunião. E no fim da reunião, eu pedi a palavra, ele falou para mim, não, você não vai falar nada, você não precisa falar nada. Também não tive condições. E o que aconteceu depois disso, irmãos? Eu não conseguia mais olhar para aquele pastor. Eu fiquei muito triste com ele. Isso perdurou algum tempo, alguns dias. E eu fiquei com a raiz da amargura no meu coração contra aquele pastor. E parecia que para ele não tinha acontecido nada.
Ele sorria, estava tudo bem. E aí, Edivaldo? Paz, como é que tá? Como tudo estivesse bem. Mas eu estava por dentro, eu estava destruído. Mas eu fui pedindo graça a Deus. Até que um dia, o Senhor teve misericórdia. Aí eu fui pedir perdão para Ele, irmãos. Pedir perdão para quê? Não porque eu tinha feito coisa errada, como Ele disse. Mas eu fui pedir perdão porque eu sabia que eu estava errado em estar guardando aquele ressentimento com Ele. Eu fui lá pedir perdão para Ele. Ele parece que não entendeu muito bem. Hoje a gente é grande, amigos. Mas até hoje Ele não sabe por que eu pedi perdão para Ele. Não falei para Ele. Ah, mas você guarda rancor, por isso que está falando? Não, irmãos, eu não guardo o rancor dele. Amo a vida dele, somos grandes amigos. Mas foi uma situação que eu passei, uma situação que você poderá passar. Mas eu te pergunto, se eu tivesse guardado e isso fosse criando, como que eu poderia contaminar os outros? Eu poderia ter contaminado a minha família. Tanto que eu dividi isso com a Odete, cheguei em casa, eu conversei, falei. Ela ficou muito pé da vida também. E poderia ter contaminado a minha família por causa do meu sentimento. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor me guardou disso. E a gente teve condições de perdoar. Então, esse tipo de ofensa são aquelas coisas que você não consegue perdoar. Que você tem uma grande dificuldade. Só que isso traz o quê? Mal para nós. Sentimento de tristeza. E pode ser que alguém aqui hoje, nessa manhã, está com isso no seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O perdão é a única forma de você ser curado. Isso porque quando nós não perdoamos, o sentimento de amargura vai o quê? Vai criando raiz. Brotou e vai criando raiz. E às vezes a gente fica alimentando o sentimento de injustiça. A gente quer que Deus derrame um raio do céu para a cabeça daquela pessoa. A gente quer que a pessoa morra. A gente quer ver a pessoa no fundo. A gente quer chegar para a pessoa e dizer assim, ver ela por baixo e dizer, tá vendo? Você fez isso comigo? É isso que a gente sente. Mas hoje, irmãos, o Senhor quer nos dar um coração diferente, para que a gente não seja assim, mas para que nós tenhamos condições de ter o amor de Deus e poder perdoar essas pessoas. Jesus, Ele poderia ter abrido mão do que Ele estava fazendo na cruz, irmãos, destruir aquelas pessoas que estavam zombando dEle. Mas Jesus na cruz, irmãos, lá preso na cruz, Ele não proferiu uma palavra de vingança sobre aquelas pessoas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, e sendo encontrado em forma humana, falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Versículo 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Através da cruz, Cristo destruiu a barreira da inimizade. Imagine se Jesus fosse como nós. Eu ficar aqui na cruz, aguentando isso, eu daria uma palavra, né, e viria um raio, consumiria todo mundo. Mas Jesus não, irmão, Jesus não é como eu e você. Aliás, se Jesus fosse como eu e você, talvez nós não estaríamos aqui, porque nós somos falhos. Mas diz a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. A misericórdia de Deus é grande sobre nós. E a palavra do Senhor nos coloca um desafio para fazer algumas coisas. Em Mateus capítulo 18, versículo 5, Jesus ensinou assim, se o seu irmão pecar contra você, olha o que Jesus manda fazer, vá e a sós com ele mostre o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. É isso que Jesus manda fazer. Alguém te ofendeu? Alguém errou contra você? Você vai virar a cara para ele? Não, você vai até ele. Esse é outro grande desafio. Vá, porque pode ser que aquela pessoa que te ofendeu nunca te procure. Ele vai ficar lá. Então você tem que ser a primeira pessoa aí. Por isso o que? Dê o primeiro passo.
Ah, mas o primeiro passo eu vou esperar dele. Não. Se Deus está te colocando hoje a graça dele, se a graça dele é real sobre o teu coração, querido, seja o primeiro, dê o primeiro passo e vá até essa pessoa. Cabe a você, que tem o Espírito de Deus, a iniciativa de buscar uma reconciliação. Vá. Jesus disse, vá sozinho. Você não precisa levar metade da igreja para ir falar com a pessoa. Vá sozinho, vá só você. Simplifique a situação. Encontre ele, sozinho com ele, converse, abra teu coração, diga para ele, você me entristeceu, você falou isso, você entristeceu o meu coração, mas estou aqui para a gente tirar esse rompimento do nosso relacionamento. Vá restabelecer um relacionamento que se quebrou, vá desarmado. Não, eu vou falar com ele, vou chegar lá e vou falar um monte para ele. Não é assim que a gente vai? A gente chega para a pessoa, sabe por que eu vim aqui? Você nem imagina. Eu vou te falar por quê. Sabe o que você fez comigo? E começa. Mas querido, vá desarmado. Vá em paz. Tente uma conversa restauradora. Pode ser que a pessoa não reaja bem, mas vá e tente uma conversa. Aí sim, Jesus ensina nos próximos versículos, depois você pode ler. Se a pessoa não te ouviu, se não houve uma reconciliação, chame um outro irmão para ir com você e converse com ele. A gente faz assim, irmãos? Não. A gente se prende, a gente fica no nosso canto e a gente fica guardando o rancor. E passa e nem olha para a pessoa. Só que hoje, irmãos, Deus está nos ensinando uma tática e uma forma diferente de resolver o problema do perdão. Você precisa ir sozinho e para restabelecer um relacionamento. Tem que ir agora, já, não fique esperando virar o ano. Ah, no dia 31 de dezembro, né? No dia 1º do mês, o dia da paz, né? Eu vou lá falar com ele. Não, irmãos, não é para esperar. Se Deus está falando com você, você tem que ir agora, você tem que ir imediatamente. Vá ao encontro dessa pessoa e busque, porque é o Espírito Santo que está fazendo isso. Se Deus está te trazendo à tua mente alguém que você precisa fazer, Deus está te dizendo hoje, não sou eu, é Deus, pela sua palavra, vá imediatamente, não fique demorando para resolver esse problema. E por último, vá em paz. Vá em paz. Ah, pastor, mas eu fui lá, conversei com a pessoa, ela não quer restabelecer. Amém, você fez a sua parte, você obedeceu, você tentou, falou, a pessoa ouviu, vocês se perdoaram, amém. Mas se o efeito for outro, a pessoa não te ouviu, querido, vá em paz, vá tranquilo, você fez, você obedeceu e você buscou o relacionamento. E o que eu faço com essa pessoa? Ore por ela, para que o Senhor venha e ministre no coração dela, para que ela possa abrir o seu coração. Existe, irmãos, a necessidade de perdoar as injustiças arrasadoras. Mas que tipo de problema é esse? Talvez seja o perdão mais difícil de você liberar, e de eu liberar. Eu me coloco. Eu vou te pedir para você imaginar algumas coisas, cenas que você já viu. Imagine os pais de uma filha que foi estuprada. Imagine isso. Imagine pessoas queridas que foram mortas por um ladrão. Você perdoaria esse ladrão? Você perdoaria a pessoa que estuprou sua filha? Imagine uma pessoa que sofreu um acidente, você, um amigo seu, que sofreu um acidente ocasionado por uma pessoa alcoolizada, sem responsabilidade alguma. Você perdoaria essa pessoa? Pensa. Ah, pastor, você perdoaria? Ó, irmãos, eu precisaria muito da graça de Deus. Eu confesso para você. Mas são pontos que a palavra de Deus nos coloca em xeque, como cristãos. Até que ponto a gente conseguiria fazer isso? Será que a gente conseguiria perdoar uma pessoa dessa? A gente já ouviu, acho que você já ouviu reportagens de pessoas que perdoaram, pessoas que mataram seus entes queridos. Você já viu esse tipo de reportagem? E às vezes nem pessoas cristãs são. Mas eu te pergunto, será que nós teríamos condição
de perdoar uma pessoa dessa? É difícil, não é, irmãos? Mas eu quero te dizer uma coisa. Somente tendo um coração transformado é que se alcança forças para liberar esse tipo de perdão. Para liberar esse tipo de perdão, a gente precisa reconhecer o quanto Deus nos tem perdoado. Você lembra da história de José? Quem aqui já leu a história de José? José, aquele menino de Deus, seus irmãos o odiavam. O que os irmãos fizeram com ele? Jogaram ele numa vala, não é? Largaram ele lá para morrer. José sozinho, um monte de irmão. Aí vieram alguns homens, encontraram, levaram José, foi preso. Estou aqui resumindo ao máximo a história de José. Passou muitas situações difíceis, um processo de anos. Não foi um processo de um mês, foi um processo de uma parte da vida de José. Mas Deus o exaltou porque José era um homem segundo o seu coração. José era um homem temente a Deus. Ele estava passando por uma situação que os seus irmãos fizeram, mas ele estava ali seguro na mão do Senhor. Mas pode ser que muitas vezes José tenha sentido uma tristeza muito grande, como nós nos entristecemos, mas José resistiu firme. A Bíblia diz que Deus exalta José. José, de um homem ali, um prisioneiro, José passa a ser o governador do Egito. E num certo dia, Deus coloca José diante dos seus irmãos não o reconheceram. José, irmão, chorou, sentiu talvez tristeza quando viu os seus irmãos, mas Deus mudou uma situação, irmãos, por causa da sinceridade de José. Deus colocou ali os seus irmãos diante dele, Deus exaltou José. Aí o que nós faríamos, talvez, no lugar de José? Muito bem, vocês estão aqui pagando pelo que fizeram para mim. Deus estava assim tratando com os irmãos de José. Mas José, irmãos, tinha um coração transformado por Deus. José se dá a conhecer e perdoa os seus irmãos. Ele mudou a história da sua família, depois de um processo de anos. Esses são, irmãos, são coisas duras da gente perdoar. São coisas difíceis da gente perdoar. Eu tenho um amigo que faz anos que ele não perdoa alguém. Ele já sofreu um infarto. Ele não se firmou mais na igreja. Ele não consegue liberar perdão. Está sofrendo. Tem muitas pessoas sofrendo porque não conseguiram liberar perdão. Mas nesta manhã, irmãos, eu creio que Deus vai nos dar um coração diferente para perdoar. Daqui a pouco eu não vou chamar você para vir aqui para frente. Não vou te chamar para aqui. Você vai ficar no seu lugar, nós vamos orar. E Deus vai estar falando com você. Você vai sair daqui nessa manhã, nós, com um desafio para a nossa vida. O desafio de saber perdoar as pessoas. É difícil, é fácil perdoar, pastor João? É, pastora Cláudia? Não. É fácil perdoar quem nos trai? Não é fácil. Mas hoje Deus está nos aprisionando de sentimentos que nos fazem ser pessoas tristes, porque nós estamos vivendo essa amargura. Mas Deus quer trazer hoje uma libertação do seu coração, para você sair desse estado de amargura, e você vai perdoar. Jesus, eu quero concluir essa palavra dizendo para você que Jesus é o verdadeiro exemplo de perdão. Em Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, falando da crucificação de Jesus, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Quem crucificou Jesus não foram homens simples, homens calmos. Quem crucificou Jesus não eram homens bondosos, sabe, irmãos? Homens justos, não é esse tipo de pessoas.
Quem crucificou Jesus eram carrascos, eram soldados desprovidos de todo sentimento, eram assassinos profissionais. Esses eram os homens. As pessoas que zombaram de Jesus, irmãos, estavam ali porque era um momento de festa. Vai morrer alguém está ali crucificado. Para eles eram isso. Mas Jesus ora e pede: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Por isso, irmãos, essa oração de Jesus trouxe uma mudança na história, porque Deus olhou para a humanidade, e Deus não destruiu a humanidade, mas Deus está dando a oportunidade à humanidade de poder reconhecer que Ele é Deus através do amor de Jesus. Nós sempre estamos errando, mas o Senhor sempre está nos perdoando. Jesus está salvando os homens mais desprezíveis. A gente olha para pessoas que estão aí vivendo uma vida totalmente ímpia, e a gente às vezes pensa e não se conforma, mas Deus não vê como nós vemos. Eu acredito, irmãos, que hoje o Senhor pode mudar o nosso coração para perdoar, amém? Essa libertação vai ocorrer a partir do momento que nós tivermos uma ação. Perdão é coisa que Deus não vai fazer sozinho, é preciso que a gente dê o primeiro passo. Deus vai tratar, irmãos, Deus vai tratar, mas Ele só vai tratar quando você e eu, a gente tiver a disponibilidade para tomar o passo. A chave, irmãos, para perdoar, é deixar de focar no erro que a pessoa fez, e a gente se concentrar naquilo que Deus fez por nós. Pare de focar um pouco no que a pessoa fez, e pense no que Deus fez por você. Aleluia. Esse desafio que Deus, irmãos, está propondo, vai fazer com que nós sejamos curados de todo ódio, todo ressentimento. Deus vai restaurar aquilo que se rompeu na sua vida. E que hoje, irmãos, o nosso interior ele seja desintoxicado. Que hoje o nosso interior, irmãos, seja um interior cheio do amor de Deus. Eu quero terminar com uma frase do escritor Max Lucado, que diz assim: aonde a graça de Deus é omitida, é escondida, nasce a amargura. Porém, onde a graça de Deus é abraçada, floresce o perdão. A única forma de nós conseguirmos, irmãos, mudarmos, é através da graça de Deus. É através da graça de Deus que está à nossa disposição. Em nome de Jesus. Talvez você precise perdoar alguém da sua família. Não sei. Aí é com você. Mas que nessa manhã haja uma liberação de perdão. E que o Senhor venha tirar do nosso coração toda a tristeza e toda a raiz de amargura. Amém?